Oi, pessoal, aqui é o Bruno Leonardo quem fala. E eu e o Gustavo Deschamps estamos trazendo para vocês essa apresentação com a temática de tecnologias de aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos. Pode passar daí. O tratamento com reaproveitamento energético é um processo que consiste em converter resíduos em energia. É uma maneira de gerenciar os resíduos sólidos urbanos, assim como a reciclagem, a reutilização, redução, compostagem, não geração e até outros processos, como o tratamento biológico e o tratamento físico. Algumas das vantagens do reaproveitamento energético são a redução do volume de lixo nos aterros, que ajuda bastante a conservar eles e até a diminuir a emissão de gás metano. Além disso, outras vantagens são a possível destruição de contaminantes presentes no lixo e, é claro, a geração de energia ou combustíveis. Uma das maneiras de aproveitar a energia proveniente dos resíduos é através do processo de combustão, que consiste em reaproveitar a energia gerada pela incineração do lixo dos resíduos. Basicamente, nesse processo, o calor ele é direcionado a uma caldeira que gera vapor e esse vapor vai movimentar uma turbina e um gerador, gerando eletricidade. Mas como subproduto também tem-se o vapor em si e o calor. Nessa figura, para ter uma ideia melhor, é ilustrado todo o processo. Então, tem uma grua que coleta os resíduos no local de armazenamento, direciona eles para grelhas móveis. Elas se movimentam lentamente e é nelas que ocorre a incineração do material. O calor provindo dos resíduos é direcionado à caldeira, que gera vapor, movimentando a turbina gerador e gerando eletricidade. Só um detalhe importante, os gases resultantes desse processo, eles não podem ser liberados diretamente no ar. Eles precisam de um sistema de limpeza primeiro, e igualmente é com as cinzas. Elas precisam ser testadas e, se necessário, tratadas. Agora que o Bruno falou um pouquinho da combustão, eu vou falar de outro processo de reaproveitamento dos resíduos para a geração de energia, que é a produção de biogás em aterros sanitários. Para exemplificar melhor esse processo, que é bastante complexo, eu coloquei a figura 2. Aqui no começo, a gente pode ver lá no aterro essas tubulações que são responsáveis por coletar esses gases. Esses gases são diversos, porém, a intenção é separar alguns principais, que é o gás metano, o gás nitrogênio e o dióxido de carbono, que são os gases que compõem o GDL, que é o gás do lixo. Depois, esses gases que são coletados vai para uma estação onde eles são tratados antes de serem distribuídos para suas diversas funções, como, por exemplo, botijões que vão acender a boca do fogão, como, por exemplo, também as redes elétricas, ou seja, vai ser gerada energia com esse gás lá nas nossas estações de fornecimento, para as indústrias, até mesmo para o abastecimento de automóveis. E outro exemplo é um bastante complexo que a gente encontrou, que é a gaseificação. E aqui tem um pequeno esqueminha de como é feito esse processo de gaseificação, mas é bastante difícil, então é bastante simplificada a explicação que eu vou dar por não ter o conhecimento bem aprofundado. Os resíduos, ou seja, o lixo coletado, ele vai para um processo de pré-processamento. O que é isso? Lá vão ser retirados todos os materiais que são de fato recicláveis e também vai ser triturado esse material, vai ser retirado, por exemplo, materiais que não são interessantes, como vidro, e aí sim ele vai para o processo de gasificação. A gasificação é a inserção do gás oxigênio, ou seja, o O2, nesses
né, em contato com esses resíduos. Também pode ser utilizado o próprio ar, só que por ter outras partículas, né, no ar, como por exemplo o nitrogênio, o singás, que é nosso produto final, ele acaba sendo um pouco ele acaba gerando um pouco menos de energia. No processo de gasificação, como as temperaturas aumentam muito, esses resíduos acabam gerando cinzas e também resíduos carbonosos que não são interessantes para esse processo. Depois, o produto dessa gasificação passa por uma limpeza, retirando alguns outros resíduos indesejados, e aí sim é formado o singás, que pode ser utilizado numa turbina a gás, gerando eletricidade, ou então numa máquina a gás, que vai gerar os gases de exausto.